Estudo Bíblico Atos 7. Verso 1. Sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era provavelmente Caifás, o mesmo homem que anteriormente interrogou e condenou Jesus. João 18, 24. É isto assim? Na terminologia legal atual, como te defendes? Capítulo 7, versos 2 a 53. Estevão não respondeu à pergunta do sumo sacerdote. Em lugar disso, ele apresentou uma defesa magistral e detalhada da fé cristã a partir do Antigo Testamento e concluiu condenando os líderes judeus por terem rejeitado a Jesus. Verso 2. O Deus da Glória. Este título relembra a divina glória que Deus mostrou ao seu povo no tempo de Moisés. A coluna de nuvem, Êxodo 14, 19, 16, verso 10 e Salmo 105, 39. A coluna de fogo, Êxodo 14, 24. A glória do Senhor no monte, Êxodo 24, versos 15 a 18 e 2 Coríntios 3, 7. E a glória sobre o tabernáculo, Êxodo 40, versos 34 e 35, João 1, 14. Verso 5. Nos edificou a sinagoga. Embora Abraão habitasse na terra da Palestina, na realidade não possuiu a terra, mas apenas a considerou uma promessa de Deus a ele e seus descendentes. A bênção de Abraão, portanto, não dependia da posse da terra, mas da promessa de Deus. Versos 6 e 7. Os descendentes de Abraão não possuíram a terra imediatamente, mas passaram 400 anos no cativeiro fora da Palestina. 400 anos é um número redondo, ver Gálatas 3,17, onde o período é de 430 anos. Verso 8. Aliança da circuncisão. Deus fez aliança com Abraão e seus descendentes, dando-lhes o sinal da circuncisão como selo de acordo. Essa bênção da aliança, Estevão inferiu, não dependia da existência do templo, mas das promessas e fidelidade de Deus. Versos 9 e 10. Mesmo quando os patriarcas venderam José para o Egito, Deus não o abandonou por se encontrar fora da terra, mas concedeu-lhe um maravilhoso livramento, fazendo dele o governador daquela nação e da casa de Faraó. Versos 11 a 15. Quando houve uma grande fome no Egito e na Palestina, Deus concedeu a José a visão de reservar mantimentos no Egito para a preservação dos patriarcas. Jacó e sua família emigraram para o Egito, onde foram protegidos por José. Verso 16. Postos no sepulcro. Embora os patriarcas morressem no Egito, seus corpos foram levados de volta à Palestina e foram sepultados na terra que Deus prometera a Abraão e sua semente. Siquém. José foi sepultado em Siquém, Josué 24, 32. Jacó foi sepultado em Hebrom, Gênesis 49, 29. Versos 17 a 43. Estevão fora acusado de blasfêmia contra Moisés. Ao contar a história de Moisés e da lei, ele mostrou que a posse da lei não protegeu Israel da rebelião contra Deus. Verso 17. Tempo da promessa. Ao se aproximar o tempo em que Deus prometera tirar os patriarcas do Egito para lhes dar a terra de Canaã, o povo não sentiu inclinação para deixar o Egito, onde estava aumentando e prosperando. Versos 20 e 21. Moisés nasceu na época em que o faraó perseguia hebreus. Ele era famoso aos olhos de Deus. Quando após 3 meses seus pais tiveram de enjeitá-lo, a filha de Faraó criou como seu próprio filho dentro da família real. Verso 22. Jesus, como Moisés, era poderoso em palavras e obras. Lucas 24, 19. Ambos vieram como pacificadores. Verso 24, Efésios 2, 17. Como os judeus escravizados não compreenderam que Moisés era seu libertador, os judeus não perceberam que Jesus veio para os salvar. Verso 23. Depois de chegar à idade adulta, Moisés tomou a decisão de deixar o palácio de Faraó a fim de visitar seu povo. Ao que parece, durante esses 40 anos não teve nenhum contato com seu povo, vivendo como um egípcio na casa de Faraó.
Versos 24 e 25. Quando viu um dos israelitas sendo maltratado, tomou sua defesa e feriu o egípcio, matando-o. Moisés pensou que os seus o reconheceriam como enviado por Deus para libertá-los, mas eles não reconheceram esse fato. Verso 26. No dia seguinte, quando Moisés encontrou 2 israelitas brigando, tentou reconciliá-los, destacando que eram irmãos e, portanto, não deviam brigar entre si. Versos 27 e 28. O agressor rejeitou fortemente a sugestão de paz feita por Moisés. Acusou-o de intromissão e de querer suborná-lo para esconder o crime que cometera contra o egípcio no dia anterior. Autoridade e juiz. A vida de Jesus paralela à de Moisés. Os judeus ressentiram-se profundamente do exercício de autoridade por Jesus. Marcos 11, 28 a 33, João 2,18, Atos 10, 42 e 17, 31. Verso 29. Quando Moisés viu que era conhecido como assassino de um egípcio em defesa dos israelitas, fugiu do Egito e tornou-se peregrino em Midian, ao noroeste da Arábia. Casou-se ali e teve 2 filhos. Êxodo 2, 22, 18, verso 4, Juízes 18, verso 29. Verso 30. Foi aí no Monte Sinai, longe da terra prometida e sem nenhum templo, que Deus se revelou maravilhosamente a Moisés. Verso 33. Terra Santa. Esse desolado lugar no deserto foi transformado em lugar santo porque Deus apareceu ali. Consequentemente, ele ordenou a Moisés que removesse seus sapatos em sinal de reverência. Onde quer que Deus apareça e fale aos homens, o lugar é santo. Verso 34. Eu te enviarei. O libertador rejeitado pelo seu povo é escolhido por Deus. Capítulo 4, verso 11, para cumprir sua missão. Verso 36. Prodígios e sinais. As 10 pragas no Egito e os milagres ocorridos durante as peregrinações pelo deserto, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, Êxodo 14, versos 1 a 31, o milagroso fornecimento de água em Refidim, Êxodo 17, versos 1 a 7, e a destruição de Corá, Datã e Abirão, Números 16, versos 1 a 40. Verso 37. Um profeta semelhante a mim. Um texto messiânico já citado em capítulo 3, verso 22, muito útil num apelo aos judeus, sendo Moisés quem fala. Verso 38. Na congregação no deserto. Congregação traduz a palavra grega eclésia, igreja, capítulo 5, verso 11. No contexto de Deuteronômio 18, 16, aplica-se a Israel congregado para receber a lei. A igreja do Antigo Testamento dependia de Moisés. 1 Coríntios 10, 2. A do Novo Testamento, de Cristo. Hebreus 2, versos 10 a 12, que a conduz ao verdadeiro descanso. Palavras vivas. Obedecer à lei é viver, Deuteronômio 4:1, Levítico 18:5, citado em Gálatas 3:12 e Romanos 10:5. A fraqueza humana, Romanos 8:3, transformou a lei de Deus em instrumento de morte, Romanos 7, verso 10, 3, versos 10 a 12. No Novo Testamento, a palavra da vida é o Evangelho, Filipenses 2:16, 1 Pedro 1:23, conferir Atos 5:20. O centro dessa mensagem é Cristo, a palavra, Logos da vida. João 1, verso 1, 1 João 1, versos 1 e 2. Verso 39. Não quiseram obedecer. Israel rejeitou a liderança de Moisés e desejou voltar à escravidão no Egito. Números 11, verso 5. Versos 44 a 48. Tabernáculo. De Moisés, versos 18 a 43. Estevão passa a falar sobre o tabernáculo e o templo, conforme as denúncias em capítulo 6, versos 11 a 14. Foi o tabernáculo que Deus ordenou. O templo surgiu de uma súplica da parte de Davi,
Verso 46. Edificado por Salomão e tolerado por Deus. Note-se a importância do tabernáculo em Hebreus 8, versos 1 a 5. Isaías declarou que nem o céu pode conter a Deus. Como poderia uma simples criação humana? Deuses falsos podem ter suas casas, mas o Altíssimo é onipresente. Marcos 14, 58, Atos 17, 24. Versos 51 a 53. O clímax do sermão de Estevão apontou que os líderes judeus rejeitaram Deus da mesma maneira como haviam feito seus antepassados no Antigo Testamento. Verso 51. Dura cerviz, obstinados como seus pais, Êxodo 32, verso 9 e 33, verso 5, incircuncisos de coração e de ouvidos, assim tão impuros perante Deus como os gentios incircuncisos. Deuteronômio 10, 16, Jeremias 4, 4 e Romanos 2, de 28 a 29. Resistis ao Espírito Santo. Por rejeitarem os mensageiros do Espírito e sua mensagem, conforme o sermão de Jesus em Mateus 23, versos 13 a 39. Verso 57. A declaração de Estevão acerca de Jesus parecia blasfêmia aos membros do Sinédrio que crucificaram Jesus por esse suposto pecado. Arremeteram. Sugere linchamento mais do que execução de justiça. Verso 58. Testemunhas. As mesmas falsas de capítulo 6, versos 13 e 14, que a lei exigia fossem os primeiros a lançar as pedras. Saulo. Paulo, antes da conversão, era um fariseu associado com o Sinédrio, Filipenses 3, verso 5. É provável que ele tenha sido o instigador do julgamento de Estevão, capítulo 8, verso 3 e 9, versos 1 e 2. Neste ponto, Lucas introduz Saulo, a segunda grande figura desse livro. Versos 59 e 60. Estevão morreu como Cristo, seu exemplo. 1 Pedro 2, versos 21 e 24. Não lhes imputes esse pecado. Comparar com a declaração de Jesus em Lucas 23, verso 34.